desenho aqui no meu sketchbook. É como se fosse meu primeiro desenho, porque eu tinha mostrado pra vocês que eu tinha feito esse. E esse que eu já arrependi, porque quando eu desenhei eles aqui, eu já tava um pouco arrependida. Porque eu pensei que eu queria fazer outros tipos de desenho. Aí ontem à noite eu fiz esse aqui, que é uma frase que eu tinha visto, né? E eu tinha a ideia de desenhar uma moça assim, tipo, que é bem bonita e tal, mas ela tá sofrendo um pouco. Aí a frase é: se alguém bonito como eu sofre, nem quero imaginar como é pros feios. Aí eu fiz esse rascunho ontem. Tá bem rascunho mesmo, dá pra ver que tá bem rasurado. Eu estava querendo pintar este desenho neste vídeo aqui com vocês. E eu vou fazer isso, tá? E eu tenho essa aquarela que, infelizmente, foi maculada na minha bolsinha, gente. Olha o que aconteceu. Coloquei o sketchbook com uma presilha de prender folha. E ele simplesmente acabou com a raça da minha aquarela. Um pouco atrás também, mas aqui foi o pior lugar. E aí, hoje eu fiz o seguinte. Separei aquarelas. Porque eu tava com esse daqui, que é o que eu mais uso, né? Que tem bastante cor. Mas eu tava com uma latinha pequenininha que cabe 6 aquarelas. Porque não estavam cabendo todas as minhas aquarelas, tipo, que eu gosto de usar aqui. Aí eu parei para prestar atenção e fiz alguns testes. Isso assim, não foi hoje, já tem uns dias. Mas eu fiz uns testes para tirar aquarelas que fossem repetidas ou que fossem bem parecidas com essas aquarelas que estão aqui em cima. E aí eu acabei tirando marrons, aliás, tirei esse tom aqui que eu tinha essas aquarelas aqui embaixo são da Van Gogh, né? Essas daqui são dessa marca, Pretty Excellent. Aí eu tirei a da Van Gogh dessa, tinha um azul assim, esse tom de azul, tirei o branco, não lembro mais outras cores, eu acho que, não vou lembrar. Mas eu tirei cores que estavam repetidas de verdade, assim, peguei um papel, fiz o teste, eu falei, como essas cores são muito parecidas, vou tirar. Eu tirei 5 cores que foram justamente o que cabia aqui dessas aquarelas que eu também gosto muito de usar, inclusive eu já até molhei elas aqui um pouco, que são aquarelas da Peixe Lento. Essa daqui é da China, essa daqui também é da China, e elas são aquarelas bem especiais. Deixei cores que eu realmente acho que eu vou usar muito. E pensando nisso, eu fiz hoje à tarde essa tabelinha de SWOT, que eu vou fazer os SWOTs aqui com vocês. E eu já escrevi também, ó, o nome das cores, pra mim saber, porque, por um exemplo, se eu for ali na loja e quiser comprar uma aquarela da Van Gogh, dessas daqui, eu não lembro qual é o código, então eu teria que arrancar pra ver se o código que eu tô olhando lá é um código que já tá aqui. Não vai acontecer, porque eu não quero mais comprar uma aquarela, já tenho o suficiente. Mas aqui também eu tenho uma ideia do que eu estou usando. Então aqui eu coloquei PE de Pretty Excellent e o número das cores, apesar de que essas daqui eu não consigo comprar separadas, né? Eu comprei a paleta já com elas. E aqui embaixo eu coloquei VG de Van Gogh e o nome das cores geralmente já é G701, G708. Eu coloquei Van Gogh 701, Van Gogh 708, por aí vai. Essa aqui eu coloquei mix, porque essa aquarela aqui foi eu que fiz, misturei a aquarela líquida azul com verde para chegar nesse tom, que eu queria um turquesa assim. Essa daqui é a da China, essas duas são da China, tá vendo? Por isso que eu não coloquei nome, até porque elas não têm. E o resto são da Van Gogh. E aqui no final eu coloquei a da Peixe Lento. Essas duas aqui tem o nome, que é a Orion e a Helix, mas eu tinha perdido o nome dessa e essa daqui. Gente, eu fiz essa compra em 2022. Aí eu entrei no site agora, comecei a procurar muito, olhei minhas compras antigas. Essa daqui eu comprei o kit, né, que chama Kit Nebulosas, que não tem mais o... Aliás, eu vi que tá no última vez que eles vão fazer essa edição aqui, e eu vou falar, simplesmente perfeita, que é o Kit Nebulosas. E essa daqui eu não lembrava o nome também, o nome dela é Safira. E a Peixe Lento vende aquarelas profissionais, né? É uma marca brasileira maravilhosa. E como essas aqui são as que eu mais gosto, que eu mais uso, então eu coloquei elas aqui. Essa dourada aqui da China é maravilhosa.
E agora eu vou fazer o swatch aqui junto com vocês, pra ter uma base também pra pintar aqui a nossa menininha linda, maravilhosa, que eu amei esse desenho, gente. Eu desenhei, era tipo meia-noite, 1h da manhã. Comecei meia-noite, terminei 1h da manhã. Aí eu falei assim, eu não vou continuar mais, porque eu quero gravar com elas pintando essa aquarela perfeita. Então, bora lá. E assim, né, inaugurando meu caderninho. Eu acho que eu falei pra vocês em outro vlog, né, que é o primeiro que eu faço assim, mas eu já sei que eu acho que eu errei aqui, ó, na largura dessa, acho que chama lombada, né? Então, assim, as folhas estão um pouco quase no limite pra arrancar, mas não rasga por conta da folha ser muito grossa, né? Mas se fosse um caderno normal, eu acho que ele não aguentaria. Tá vendo que fica esse vão quando eu abro? Nada que impeça de usar o sketchbook. Eu vou usar ele inteirinho até o final. Eu já tenho outro bloquinho separado para costurar um novo sketchbook. E eu vou levar isso muito em consideração. Eu vou fazer a borda do sketchbook mais fina para ficar melhor, né? Então, bora lá fazer esse swatch. Vou deixar ela aqui no canto. Peguei um copaço de água, que esse copo eu ganhei num sorteio de açaí, numa açaiteria. E aí eu gosto de usar ele para aquarela porque ele cabe muita água. Vou deixar a aquarela aqui. Peguei lencinhos para limpar o pincel. E aqui o nosso swatch. Vou começar espreando uma água aqui nessa aquarela, para já começar a amolecer todas elas. Bastante água. Vou gravar mais de pertinho assim também, para vocês sentirem essa experiência magnífica. Ai, gente, tão bom, limpei ela hoje. Olha isso. E quando você põe a água, olha isso também como que fica. Vou começar, opa, deixa eu tirar aqui a aguinha. Esse lugar aqui embaixo, gente, não é de colocar aquarela, né? Então, como vocês podem ver, ela não cabe perfeitamente aqui, né? Mas eu forço a amizade, né? Então, vamos começar. Vou pôr esse copo assim, ó, pra tampar essa falha aqui na mesa. Aqui, né, sem mistério nenhum, temos um branco e, oh my God, que é muito branco. Vou tentar deixar assim. Lindo. Eu vou fazer assim, ó, primeiro eu vou tirar aqui o excesso num guardanapo desse, aí eu limpo o pincel e tiro o excesso de água num guardanapo limpo. Ai, gente, olha que coisa linda. E olha, não é minha intenção fazer super certinho aqui não, tá? Vou fazer de qualquer jeito mesmo, que eu acho que fica até mais bonito. Vamos lá. Lindo. Só que eu não quero que isso aconteça, ó, que eu passe pro outro lado. Vou vigiar mais nas próximas. E a água já começa a ficar verdinha. Agora esse laranja eu vou tentar pegar menos aqui, pra mim conseguir diluir um pouco mais também. Aí. Eu acho que eu vou fazer assim e vou deixar mais concentrado em um lado e um pouco mais diluído no outro. Assim dá pra ter uma ideia de... Ai, que coisa linda! Eu nem sei se vocês estão conseguindo ver o que os meus olhos estão vendo. E aqui também tá ficando assim, né? Gente, de onde que vem esse verde aqui? Ah, não. Sai pra lá. Ah, não. Não aceito isso aqui, não. Pronto, deixa eu fazer assim. A próxima cor é um vermelho. Chama 314. Bem bonito. Vou tentar até eu já pré-molhar aqui. Foi esse, agora esse aqui. Olha como tá ficando aqui nosso swatch. Eu estou agora nessa última fileira, na cor número 2 aqui, né? Vou fazer essas daqui e depois eu venho mostrar, por final, como que fica essas últimas 5 aqui, que elas são simplesmente maravilhosas. Também tô doida pra secar, eu fiz uma pausa pra jantar, essa primeira fileira já secou. Bora continuar.
Olha só como ficou. Como vocês viram, né? Escolhi esse vermelho metalizado, porque eu pensei que eu acho que eu vou usar mais, até pra fazer, às vezes, uma sombra no olho, ou fazer, tipo, como se fosse um gloss no batom vermelho. E assim, nem vou falar nada desse dourado, né? Simplesmente perfeito. Mas eu amei, agora eu vou deixar secar. Como vocês podem ver, ainda tem várias molhadas. E já vou começar a preparar aqui pra fazer nossa aquarela. Aquarela mais que pronta e tá na hora de começar esse desenho. Eu tava ansiosa pra pintar ele, terminar ele, porque eu simplesmente adorei. Achei a coisa mais linda, gostei muito de como ficou. E agora o negócio é pré-finalizar. Então a minha intenção agora é vou usar uma limpa-tipo pra tirar mesmo excesso de rabiscos, né, que ficou. Aí eu vou passar novamente com o lápis para deixar bem certinho, porque eu gosto primeiro de pintar com aquarela para depois finalizar com o nanquim. Então eu vou deixar as linhas bem certinhas, porque assim, se ficar várias linhas, igual tá aqui, né, no ombro dela, nesse pedaço aqui, se ficar várias linhas assim e eu passar a aquarela por cima, depois não tem como eu apagar. Então eu tenho que vou apagar um pouco de leve, passar o lápis para deixar bem certinho, depois eu meio que apago com a limpa-tipo. A limpa-tipo, ela é uma borracha maleável que você consegue meio que apagar sem apagar profundamente, sabe? Ela deixa mais claro. E aí sim eu vou fazer a pintura por cima e o final vocês vão ver que quando o desenho ficar pronto, que eu passar o nanquim por cima, é quando tudo toma vida e fica realmente lindo e maravilhoso. Então bora continuar esse desenho aqui, que eu estou ansiosa e eu acho que ele vai ficar lindíssimo. Então vamos começar. Eu vou pegar aqui o desenho, peguei também 2 clipes de papel para ajudar o caderno a ficar bem aberto. Como vocês já sabem, né, que eu falei em um outro vlog, eu fiz essa lateral muito grossa. Então quando eu abro o sketchbook, vocês veem que ele abre assim, chorando para ele não rasgar. Ele só não rasga, porque a folha de aquarela é muito grossa. Mas isso é um erro do primeiro sketchbook que eu fiz, né? Com certeza os próximos eu vou prestar bem mais atenção nisso. Mas bora lá arrumar isso aqui, fazer esse desenho. Eu vou colocar bem aqui no cantinho, já segurando ele mais aberto assim, ó, pra ele parar bem abertinho. E esse outro eu vou colocar aqui em cima. Eu vou deixar assim. E antes de qualquer coisa, eu vou falar um pouco sobre as cores que eu tô pensando em usar. Eu tenho essa outra paletinha de aquarela, que eu amo muito ela é de tons pastéis, assim. E eu estou pensando em usar uma cor no fundo para destacar. Porque eu quero fazer o cabelo dela rosa. Eu acho até que eu vou usar, ó, esse da Van Gogh aqui, na cor... Deixa eu mudar um pouco o ângulo da câmera, que eu acho que vocês vão ver as cores melhor. Como eu tava falando, quero usar um rosa no cabelo dela, provavelmente vai ser esse. E quero fazer a roupa dela lilás. Talvez eu possa até misturar esse lilás aqui com o roxo, dessa paleta grande aqui, mas vamos ver como é que vai ficar. Vou começar com... refinando esse desenho, né? Já peguei também aqui, ó, a água, um copão d'água. Já estou com vários pincéis, mas para esse tipo de desenho, eu acho que não rola muito usar esse pincel, porque ele é muito grande, a não ser quando você vai pintar o fundo. Mas eu também peguei esse pincel, de aquarela da Vinci Cassânio, que ele tem a ponta chanfrada assim, para pintar o fundo. E como eu tava falando, eu acho que o fundo, eu vou fazer uma cor... Talvez esse Sea Dream ou Bumblebee. Não sei, tô com uma dúvida assim. Mas o cabelo vai estar rosa, tá vendo? Tanto rosa vai destacar no amarelo, como vai destacar nesse daqui, né? Fica aí um questionamento.
Vamos decidir na hora. Eu guardo nessa latinha aqui a minha limpa tipo, que é essa borracha que eu falei pra vocês, ó, que é uma borracha maleável. E aí, você consegue também, quando você precisa, deixar uma pontinha fininha, tá vendo? E apagar um negocinho assim. Ou deixar como você quiser. Eu vou usar ela aqui, ó, pra apagar um pouco esse desenho. Podem ver que ela não apaga 100%. Deixa eu dar um zoom. Olha aí. Eu gosto muito de usar essa borracha aqui também, ela é excelente. Essa daqui eu uso pra apagar de verdade, né? E essa outra aqui da Monozero, da Tombow, que ela é super precisa. Dá pra usar pra apagar esses riscos. Vou usar a minha lapiseira, essa daqui é da Carandache, no grafite 0.7. Não sei se tá focando. Eu vou usar aqui pra detalhar esse desenho. Vou pôr esse aqui em cima, pra ficar melhor. A minha intenção é deixar uma linha mais certinha, não uma linha tão peluda. Tá vendo a diferença desse ombro pra esse? Eu vou virando assim, tá? A minha intenção nesse colar é fazer um colar dourado e o pingente também dourado. Eu tenho um colar mais ou menos como esse, não tão grosso aqui no pescoço, mas esse aqui é um desenho, né? Aqui um coração. Esses risquinhos do cabelo eu gosto de fazer no final com a caneta nanquim, tá? Então, eu gosto de fazer quando eu tô nessa pré-finalização, como se fosse o contorno mesmo, pra mim saber onde que eu vou passar a tinta, sabe? Aí, o resultado do desenho mesmo vem no final, quando eu tiver finalizado a pintura. Aqui eu vou marcar um pouquinho, que eu quero fazer ela com a pálpebra bem grande. E os olhos, eu vou usar essa outra lapiseira aqui da Pentel. Essa daqui é a Pentel 120 A3DX de 0.3 milímetros. Ela é super, super fininha. Vou até dar um zoom aqui. Porque os olhos são muito importantes. Tô pensando, talvez eu possa fazer ela com os olhos azuis. Aí eu tinha colocado aqui a pupila. E apesar de não desenhar muitos cílios nos meus desenhos, eu vou colocar uns cílios nessa daqui. Vou até marcar já assim mesmo. E essa também tá com um delineado. Como hoje eu também estou. E aqui a lágrima. Ah, a lágrima vai ser azul. Então, não dá pra fazer o olho dela, porque senão ficar azul em cima de azul. Vou fazer o olho dela castanho claro, da cor dos olhos do meu irmão. Eu falo pra ele, gente, ele nem usa aqueles olhos dele lá, fica vindo com o olho claro. O olho dele é castanho claro. O meu não, né?
O meu é... Se deixar, ele é preto, de tão escuro. Do castanho tão escuro que ele é. Eu vou finalizar esse desenho aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Então, vou ficar caladinho enquanto eu finalizo esse desenho. E depois eu venho pra fazer a pintura junto com vocês. Continuei fazendo os olhos, também já desenhei ali os cílios, que na verdade é uma coisa que a maior parte das minhas menininhas, eu não desenho cílios postiços, nem cílios naturais. Mas nessa eu decidi desenhar assim, porque é como se ela tivesse mesmo maquiada, né, preparada para alguma coisa. Já desenhei as lágrimas e vou fazer o contorno geral do rosto. Eu presto muita atenção quando eu vou fazer o rosto, porque qualquer linha mais grossa, alguma coisa que você coloca, geralmente já sai um pouco, sabe, dessa... Por exemplo, se eu quiser um rosto mais delicadinho, se eu fizer a linha muito grossa, já vai mudar, tipo, o formato do rosto, alguma coisa do tipo. Então, eu sempre desenho o rosto com muito cuidado. Nesse caso, que o desenho é pequeno, né, eu uso a lapiseira 03, que ela é bem mais delicadinha também. E aí, né, como vocês podem ver, já comecei a desenhar o cabelo. Fui deixando ele um pouquinho formadinho, mas também não coloquei muita coisa, porque eu realmente gosto de finalizar no nanquim. E já comecei a ver como que eu ia deixar escrita em cima, porque eu sabia que eu ia escrever com essa letra, mas eu tinha visto que eu tinha que corrigir um pouco mais do espaçamento, sabe? E deixar mais retinho algumas coisas, tanto que eu começo a escrever com a letra depois mais forte e faço uma marcação final de como realmente vai ficar a escrita, né? E me contem vocês, me deixa saber aqui nos comentários. Você gosta de pintar? Você parou de pintar na sua tenra infância? Eu vou contar pra vocês, né? Eu desenhava muito na minha infância, na minha adolescência. Não tão, não no final da adolescência, mas assim, meio da adolescência eu ainda desenhava bastante. E aí, né, chega aquele belo dia, acho que é quando a gente começa a trabalhar, viver a vida de gente grande, né? A gente vai parando de fazer as coisas e não foi diferente comigo. Eu também parei de desenhar, fiquei muito, muito tempo. Sabe quando que eu voltei a desenhar? Aqui na Suíça, 2018, que eu me vi assim, sem trabalho, dentro de casa, dona de casa, né? E o tempo ficou um pouco livre. Aí eu falei assim, eu vou procurar alguma coisa pra mim fazer, né? E aí eu comecei a desenhar. Obviamente que meus desenhos não chegavam aos pés dos desenhos que eu faço hoje. Eram horrorosos. Inclusive, eu tenho alguns deles guardados. Depois eu posso mostrar pra vocês. Me deixem saber aqui nos comentários se vocês querem ver. Mas o mais importante é você continuar desenhando, sabe? Às vezes você vai querer desenhar tal coisa que já aconteceu 1 milhão de vezes comigo. Por exemplo, mãos, que é muito difícil. E você vai ficar nervosa, vai pensar que você não é suficiente, não é boa, não é tão boa quanto deveria ser, né? Mas, na verdade, tudo é um aprendizado, né? Eu, por exemplo, tenho muita, muita dificuldade para desenhar mãos. E corpo também, eu acho que eu ainda não tô. Eu, na verdade, tô indo bem aos pouquinhos, descendo um pouco mais. Porque até então, gente, eu não desenhava nem o busto. Tipo, esse desenho aqui já é um avanço pra mim. Que antes eu desenhava até o ombro, assim. Fechava embaixo, não dava nem pra ver a roupa que a bichinha tava usando, tá? Aí eu comecei a descer. Nesses últimos tempos eu tô começando a desenhar uns desenhos com mãos, porque mãos são uma treva. Gente, desenhar a mão não é de Deus. É muito difícil.
muito difícil, a mão sempre vai ficar assim muito esquisita, acho que principalmente nesse começo, sabe? Mas a gente tem que passar por esse começo para poder evoluir, não é mesmo? Então, inclusive o outro desenho que eu tinha feito, que eu mostrei para vocês no último vlog, se eu não me engano, é um desenho já com uma mãozinha assim singela aparecendo, encostando no queixo. E tem um vlog também que eu tinha gravado, né? Que eu mostrei pra vocês, tipo, comprei 12 cursos, acho que esse é o nome do vlog. E nele tá. Um desses cursos, inclusive, é um curso de desenhos de mãos e acho que pés, que pés também, gente, não é fácil. Mas como eu tô muito longe de um pé, porque eu gosto de desenhar retrato e eu ainda não cheguei a desenhar corpo inteiro, já tentei muito tempo atrás, mas não rolou. Aí foi ficando, né? Eu acho que o que vai acontecer é o seguinte: quando eu decidi desenhar uma menina de corpo inteiro, terminei aqui o pré-desenho, vai ficar assim do né? busto pra Agora eu vou cima, vir linda e com a maravilhosa. limpa-tipo de novo. Eu não sei até que se vocês e já viram que tem um vou desenho que apagar rola um na internet que é um pouco cavalo tudo isso assim, que eu fiz pra ficar o mais que é clarinho um possível, mas cavalo que eu ainda consiga ver bem perfeito, os traços. realista. E Aí aí eles até sim, falam assim, tipo, começar essa quando o tempo tá pintura. acabando. Aqui a E o escrita, resto ó, já parece fica até um bem cavalo mais feito com um clarinho, tá vendo? palitinho, Aí sabe? o Quando a gente faz aqueles desenhos de importante é palito, que você é muito engraçado. misturar aqui a limpa-tipo de Eu acho que vai volta, acontecer a mesma que aí coisa ela quando eu fica começar a limpinha. desenhar corpo inteiro. Vai ficar a parte E de aí cima vem assim aqui de novo. linda, maravilhosa, e o Vou resto vai ficar colocar assim, esse meu Deus. clipe aqui de Que é volta isso? no Só o resto cantinho. é Porque o a minha corpo de intenção é fazer um palito. fundo assim. E Mas eu eu decidi, vou usar quero mesmo aprender a esse desenhar a Citrin, proporção que é essa certinha, corzinha aquela aqui coisa toda, né? lindíssima. No Enfim, ó, fundo. tô mostrando aqui no E vídeo vou pra usar esse vocês pincel que eu aqui quero pra pintar o fazer fundo essa com essa parte, aquarela que é o verde água. Cassânio da Vinci Porque número desde o começo que eu 8. desenhei Ele é um ela, pincel eu de queria colocar o cabelo aquarela, dela né? Da rosa e ponta queria reta colocar assim. a roupa dela E lilás. aí, pra pintar no E aí geral eu queria ela, uma eu cor gosto pro de usar fundo, esse da porque eu Van sempre Gogh, da gosto de pintar o Talents, no fundo, número mas eu não 9. queria que fosse uma cor Ele tem uma muito pontinha forte assim, ou esse que pincel é brigasse maravilhoso. demais com Uso ele ela. assim, horrores. Inclusive, eu sabia que eu ia Então, vamos pintar começar também, a tipo, pintar. dentro dessa palavra Já feios. peguei um spray aqui pra me Só molhar um que pouco. Essa aquarela que é a eu que também fiquei com nós vamos pintar o esse fundo. Eu gosto questionamento, sempre de sabe? Que começar cor que eu vou pintar dentro deste pintando o fundo feios, mesmo. que não seja uma cor Então, vou que colocar vá assim. brigar demais com as outras, sabe? Então, espera aí que você Também vai ver como peguei vai ficar aqui nesse este final. godê de A cor, cerâmica né? para Tô usar. mostrando, já peguei meu godê de cerâmica da Pestilenta. Eu amo esse godê. Eu achei ele maravilhoso. Diluí aí a nossa aquarela. Essa cor chama-se Dream, que essa aquarela minha é uma aquarela de tons pastéis. Então, eles já são tons, assim, bem mais fraquinhos do que a aquarela normal, né? Que é a aquarela, por um exemplo, que eu vou usar no desenho em questão. E aí, já terminei, já pintei o fundo, né? Comecei a misturar a cor que eu vou pintar a pele. E a pele eu faço da seguinte forma. Eu gosto de marcar as sombras. Só que eu tendo, e eu acho que é o melhor caminho, começar, tipo, muito clarinho. Então, eu começo, até porque eu não ia fazer ela morena, né? Ia fazer um mais branca, assim. E eu vou colocando assim, tentando deixar reservado essas partes iluminadas do rosto. Então não dá pra ver muito bem, mas tipo, o centro do nariz e o centro da testa, eu não passei muita aquarela. Ah, agora vai dar pra ver direitinho. O meio da pálpebra, ali naquele ossinho zigomático, eu também deixei, tá vendo? Reservado. Porque assim você consegue dar um pouco mais de impressão de volume. Inclusive, vocês vão notar mais essa pintura acontecendo conforme ela for secando. Outra coisa também da aquarela é uma tinta, gente, que a gente fala assim que a aquarela, ela faz o que ela quer, né? Então, é uma tinta bem mais incontrolável. Você não controla muito ela, né? Mas apesar disso, de certa forma, você consegue ir construindo,
camadas e chegando onde você quer chegar. Claro que são técnicas e técnicas, né? Quando a tinta da aquarela também seca, vocês vão ver que ela costuma ficar mais clara também. Então, é essa questão, né? Olha aí, você vai pintando. E às vezes ela mancha, né? Inclusive, um ponto, assim, da aquarela é as manchas, né? Tem alguns tipos de pinturas que são feitas de aquarela que o negócio é ficar manchado mesmo, sabe? Mas pro retrato, eu não gosto de deixar tanta mancha de aquarela quando fica muito marcada. E quando fica muito marcada, vocês vão ver, tipo, ali no meio do nariz em cima e também do lado esquerdo da boca, isso tá bem marcado. Aí eu vou voltar depois com um pincel limpo, só com água, pouquinha água, e você passa ali, dá uma esfregadinha, tipo aí, ó. E ela já vai dando um acabamento bem melhor. Eu queria dar a intenção, assim, um pouco que o sol, a luz, né? O sol, a lâmpada, tava vindo um pouco mais da esquerda para a direita. Então, o rosto dela ali do lado direito tava um pouco mais escuro com sombra. Isso é uma coisa também que a gente vai pegando aos poucos, né? Conforme vai treinando aqui, treinando ali. O nariz também é uma questão, porque eu quero dar essa impressão que ele é um pouco mais 3D, sabe? Que ele não tá reto. E o nariz eu acho bem difícil ainda assim. Venho treinando, né? Testando e com esperanças de melhorar cada vez mais. Mas, ai, gente. E quando a gente faz a aquarela dessa forma, você vai ver que vai chegar uma hora e você vai falar assim: nossa, meu Deus, que isso? Esse é o desenho que essa menina falou que ia pintar? E assim, igual eu falei pra vocês no começo, o resultado da aquarela vem mesmo no final, sabe? Quando você olha aí a diferença da pele seca, dá um outro tchan, né? Quando você passa o nanquim, o desenho parece que ele salta assim, sabe? Do papel, parece que ele cria vida. Claro que dá pra chegar num resultado muito bom, bem parecido, só com a aquarela. Só que assim, gente, eu gravei esse vídeo e ele já deve, só essa pintura, o desenho e a pintura, eu devo ter levado, tipo assim, 1h30, 2 horas pra fazer. Se eu fosse dedicar mais, porque quando eu tô fazendo aquarela de verdade, no meu tempo, aqui em casa, relaxando e tal, eu levo, às vezes, mais tempo, ou faço, sabe, o caderno tá, às vezes, no meu colo, você tá mais dedicada, você tem um olhar diferente para os detalhes, então dá para você chegar em resultados melhores, sabe? Mas eu tentei fazer de uma forma, assim, mais rápida. Inclusive, teve uma hora que eu comecei a secar o desenho com um ventiladorzinho que eu tenho, para conseguir agilizar um pouco mais esse processo, né, gente? Porque eu até tinha narrado um pouco no meio, assim, do vídeo, só que eu percebi que não ia ficar muito bom, ia ficar umas partes muito grandes sem falar nada, só com a música. Aí eu falei assim, e o vídeo ia ficar maior ainda, né? Aí eu pensei assim, vou acelerar tudo e vou fazer a narração por cima, que eu acho que vai ser a melhor forma de fazer desenho e fala aqui no canal. E claro, esse vídeo ficou um pouco maior porque eu também estava arrumando as aquarelas no começo do vídeo. Então, me deixem saber se vocês gostam de vídeos como esse, porque esse canal eu criei com a intenção de fazer mesmo coisas que eu gosto de fazer, né? Mostrar para vocês o meu hobby, o meu não, né? Os meus hobbies, que não são poucos. E de certa forma incentivar vocês a ter uma vida mais leve, sabe? Porque assim, gente, eu tenho problema com perfeccionalismo e hiperfoco. E em muitas coisas que eu vou fazer na minha vida, eu acabo entrando nesse hiperfoco e, o perfeccionalismo, ele é uma coisa que desgasta muito a gente, porque você tem uma tarefa que você poderia ter feito, vamos supor, em 1 hora ou 30 minutos e você leva 6, 7 horas, um dia para fazer, porque você não vai parar aquilo enquanto o negócio não ficar 100% perfeito, sabe?
Então, de certa forma, essas coisas acabam desgastando a gente muito, sabe? E por que que eu tô falando isso? Porque eu quero incentivar você a procurar outras formas ou formas de escape, sabe? Quando eu faço um desenho, eu faço uma aquarela, é um momento em que eu realmente, assim, me desligo de tudo, sabe? A minha cabeça, ela fica, assim, nas nuvens. É uma coisa que realmente me relaxa. Eu mostrei pra vocês que eu tinha comprado, né? Aquela pintura de números, que é uma pintura que, pra quem não sabe desenhar, é ótimo porque o desenho vem pronto, você só precisa pintar, né? Com tinta acrílica. E mostrei o ponto cruz. E o bordado também, né? Que é outro hobby que eu tenho. Que inclusive eu mostrei pra vocês também um pouco do processo pra fazer a capa desse sketchbook que foi bordando. E assim, existem 1 milhão de hobbies, existe 1 milhão de coisas que você pode fazer para relaxar. E aqui na Suíça mesmo tem muito esse costume de sair, sentar numa praça e fazer suas coisas, colocar uma mini churrasqueira descartável e fazer uma salsicha assada, fazer uma carne assada, alguma coisa assim no lago. Claro que no verão, né? Porque no inverno agora tá muito frio, ninguém faz isso. E são formas, isso é uma coisa que eu vi muito com eles aqui, sabe? De aproveitar mais a vida, aproveitar quando você tem uma oportunidade de espairecer, de se conectar com outras pessoas e tal. E, enfim, né? Voltando aqui pro desenho rapidamente. Como vocês podem ver, já pintei a blusinha aí de lilás. Já fiz essa primeira camada no cabelo. E o cabelo eu tentei fazer com 2 tons de rosa. Primeiro eu passo um mais claro. Depois eu vim com um tom mais fechado pra fazer ali perto da Eu tô querendo fazer raiz, a perto da pálpebra luz nuca. nela. E também vou E colocar um brilhinho o aqui, só que eu olho vou tentar eu colocar fiz castanho claro. Passei essa aquarela dourada esse Orion maravilhosa. aqui, E que ele tô é um meio mostrando que eu queria dourado, mas ele colocar brilha rosa, essa tá vendo? Diferente do aquarela Cat Eye, que ele Orion da brilha bem Pestilento. rosa. Eu não quero que Porque o brilho dela brilhe rosa é muito com o mais cabelo. sutil e o Cat Então, eu vou Eye, ele é um deixar rosa esse muito daqui por intenso. Só que último, porque essa aquarela essa aquarela, Orion, gente, como ela é o quase glitter um dela é glitter, né? muito grosso. Ela não E é o um pigmento desenho como a é muito dourada. pequeno. Ela E precisa aí eu de já um vou dar o certo spoiler aqui, gente. Eu tempo não para gostei. Quando eu amolecer. passei a Eu aquarela vou não deu deixar muito certo, aqui porque o espaço era uma muito aguinha pequeno pra ela nela. conseguir dar o efeito dela, né? Aí, por final, eu meio que deu uma Aqui, ó. espalhada, assim. Ficou bom, Aí eu parece que ela deixo tá ela com uma molhada sombra um de glitter. tempinho. Aí daqui a pouco eu pego e E aplico. dessa parte da aquarela é meio que isso, né? Que eu vou fazer agora. Passar uma sombrinha de brilhos nela. E eu escolhi, pra passar no nome Feios, eu vou mostrar pra vocês. Se eu não me engano, que eu estava entre o Bumblebee ou essa cor Citrus. Mas o E Bumblebee, aqui pro é um Feios, amarelo vocês sabem que eu quero colocar muito uma corzinha aceso, também. sabe? Aí eu Ele tô entre parece esse quase um neon. Citrus E eu e achei que, entre o olha aí a diferença, Bumblebee. eu achei que esse Só que agora eu tô Citrus, achando o ele Bumblebee tá uma cor um quase pouco um mais neon, neutra, assim, sabe? sabe? Perto É dessas como se fosse o cores. amarelo, mas um Então eu tô amarelo pensando mais em fazer apagado. Ele com é entre um o amarelo e um Citrus. laranja. Porque o Aí eu Citrus, acabei ele puxa escolhendo o um pouco Citrus mesmo pra pro passar no laranja, fundo. sabe? É um Teve umas amarelo, mas ele é um partes, tipo amarelo ali no mais... I, no Olha a F, diferença, tá que eu vendo? passei um pouco aquarela demais, não diluí tanto a Eu vou tinta e usar o depois eu fui dar Citrus uma aqui nesse correção. Feios, Mas seja o que Deus quiser. olhando aqui pro desenho que ele está na minha Que frente, é na minha essa mão, aquarelinha aqui. eu acho que arrasei na escolha, Vou gente. Esse usar, citrus aplicar com é esse pincel lindo, menor também, que maravilhoso. esse daqui Não é o da brigou Van com as Gogh, da cores do Talents, no número desenho, né? 1. As cores que eu usei. E eu achei que ficou Começo muito, muito, molhando muito bom. aqui a pastilhinha. É, gente, é sobre isso, né? É sobre a beleza, já que o desenho é sobre beleza, né? E nesse caso, minha intenção não é Sobre diluir muito, sofrimento e tá? beleza. É usar assim É mesmo sobre pra a poder beleza de não ser ficar bem produtivo o coberto. tempo todo, né? Olha aí. Por isso que eu tava falando, quando eu entro em Vou passar hiperfoco, um eu entro pouquinho aqui. nessas vibes doidas minhas, que eu passo dias e horas fazendo alguma coisa. Gente, às vezes eu passo a noite fazendo alguma coisa, porque eu sinto um negócio de mim que eu preciso terminar aquilo, né? Que eu preciso fazer aquilo daquele jeito exato, é cruel, sabe? Então,
Poder fazer essas pausas, poder me desligar assim das coisas com esses hobbies é simplesmente maravilhoso. E nesse vídeo aqui eu quero chamar a atenção de vocês para isso também, sabe? Desacelerar um pouco, às vezes deixar certas coisas de lado. Claro que você não vai abandonar obrigações que realmente precisam ser feitas, né? Mas tirar um pouco o peso de todas essas coisas. A vida, gente, ela é uma caixinha de surpresa. A vida é muito curta, a gente não sabe o dia de amanhã e tem coisa que não vale a pena a gente perder tempo com essas coisas, sabe? Então, é colocar mesmo na balança certas coisas e tipo assim, vale a pena eu dedicar tanto pra isso agora? Sabe? Isso não é uma coisa que seja necessária de verdade. Então, é meio que isso, né? Aqui eu tava pintando a palavra feios, como vocês podem ver. Ali o i tá muito grosso, eu vou depois dar uma corrigida nele, vou tirar um pouco da tinta. Hora de finalizar, eu gosto de usar essas canetas aqui da Sakura. Eu uso no momento, né, porque eu acabei deixando no Brasil o número que eu gosto também, que é, eu uso a 005, a 01, e eu tô com a 08, mas na verdade eu gosto da 05, que ficou no Brasil. Inclusive, quando eu for agora de novo, eu vou pegar ela lá. E a 08 eu geralmente uso, que no caso era a 05, para fazer o contorno em volta do desenho. Mas hoje eu vou usar ela para fazer essa escrita aqui de cima e vou começar agora a finalizar com a 005. Essa parte eu acho muito relaxante, então, deixa eu ver, já secou aqui. Vou fazer assim mesmo, como se eu estivesse bem tranquila aqui, finalizando. Tá aqui pela sobrancelha. Tá vendo quanto que faz diferença? É a finalização. Já está aqui começando a tomar forma, né? Inclusive, deixa eu mexer nessa sobrancelha aqui. Quero dar uma engrossadinha nela. Eu queria desenhar umas estrelinhas aqui dentro, mas não sei se vai dar muito certo com essa caneta, mas acho que eu vou tentar. Outra coisa que eu queria também era escurecer um pouco mais em cima dos olhos. Acho que eu vou fazer com a caneta mesmo aqui assim. Depois eu vou finalizar com a caneta branca. Fazer aqui a orelha. Olha a diferença que dá quando a gente começa a finalizar. Outra vida. Eu ainda vou fazer o cabelo dela, fio por fio aqui, ó. Que parece que não. Mas isso aqui faz toda e qualquer diferença. Gente, minha softbox caiu aqui em cima de mim quase. Mas enfim, olha a diferença do cabelo quando você faz tipo uns fiozinhos assim. Faz muita diferença. Fazer assim, fazer aqui o outro lado. Olha aí a diferença. Agora eu tô fazendo aqui a raizinha. Aí eu gosto de puxar uns fiozinhos assim, meio soltos. Olha aí, fica bem mais cara de cabelo, assim. Agora eu vou pegar a caneta mais grossa, eu vou escrever essa parte aqui de cima.
Agora, para finalizar, vou desenhar aqui as estrelinhas no choro. Gente, olha, o desenho ficou assim. Eu acho que ficou muito legal. O fundo ficou bem clarinho, assim. Bem aquarelado, assim. Achei lindo, lindo, lindo. Ai, nossa! Cadê os cílios que eu falei que ia fazer? Fazer com a 01. Um pouquinho mais grossa. Ah, e também esqueci do lápis, da caneta branca em gel. Que eu vou passar o brilhinho dentro dos olhos. E aí sim eu vou ter finalizado. Fazer uns cílios aqui. Esta garota. Bem ciliuda. Vou fazer aqui um risquinho. Ai, um risquinho aqui embaixo. Cantinho da lágrima. E eu vou usar essa Jelly Roll. Eu queria até que fosse a menor, porque tem a 05. Mas também está perdida. E com ela eu vou colocar aqui, ó, um brilhinho dentro dos olhos. E eu vou passar aqui também, nesse ladinho da lágrima. Olha aí como ficou. Dá até pra passar uns fiozinhos aqui. Essa caneta tá muito grossa. Deixa eu tentar mostrar assim pra vocês. Olha que coisa linda. Gente, achei lindo, lindo, lindo. Amei fazer esse desenho. É, como sempre, muito relaxante. Brincar com as cores, com a aquarela, que é uma tinta que você não tem muito controle, né? Pronto, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. É o primeiro vídeo que eu gravei aqui pro canal de Desenha e Fala, né? Que eu tô pintando essa aquarela. Foi um prazer pra mim fazer ele aqui pra vocês. Já tem um desenho novo, né? Que é esse desenho aqui, que eu também quero finalizar com vocês. Então vamos ver como é que ele vai ficar, porque eu ainda não decidi como é que eu vou finalizar esse rascunho aqui também. Mas é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve aqui no canal para não perder vídeo novo, porque toda terça-feira, meio-dia, sai vídeo novo aqui no canal para você. E não se esquece de curtir esse vídeo, porque me ajuda muito aqui pro YouTube entender os meus vídeos e divulgar cada vez mais. E comenta também se você desenha, se você parou de desenhar na infância e não voltou mais. Se você gosta de desenho, assim, ou é uma coisa que você nunca cogitou voltar a fazer, então deixa um comentário aqui que eu vou amar ler e responder, que vocês sabem que eu me esforço para responder os comentários aqui no YouTube. Então é isso, um beijo, até o próximo vídeo e tchau!